PET apresenta Café com Química. Olá a todos, eu sou Larissa Cavalcante, estudante de Química Tecnológica e integrante do PET Química IQ UNB-MEC. E estou acompanhada aqui hoje de Luísa Pedrosa, estudante de Engenharia Química e também integrante do PET Química IQ UNB-MEC. Temos um episódio muito especial hoje com os integrantes do grupo Enactus da Universidade de Brasília. Vamos conversar um pouco sobre o que é e o que faz a Enactus e sobre o projeto Recalcário, que eles têm desenvolvido. Sejam bem-vindos ao Café com Química, Túlio Tolentino, Caio De Neves. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Bom, boa tarde, gente. Eu sou o Túlio, sou estudante de Engenharia Química também aqui do IQ e entrei na Enactus, né? E muito bom a gente poder estar aqui hoje para conversar um pouco. O projeto é muito importante e eu acho bom essa visibilidade dentro da universidade pra gente, né? Vou passar a palavra aqui pro Caio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo o podcast. Meu nome é Caio De Neves, eu sou estudante de Química Tecnológica. Faço parte da Enactus há 3 anos e fico muito feliz de vocês terem liberado esse espaço para a gente poder comentar sobre a Enactus, sobre os projetos e parabenizar vocês pelo podcast, trazer essa comunicação da ciência aí para toda a galera da UNB e do IQ. A gente que agradece. Nós sabemos que a Enactus é uma organização sem fins lucrativos que existe em vários países, incluindo o Brasil. A gente gostaria que vocês compartilhassem um pouco sobre o que faz essa organização e a importância dela para a sociedade. Bom, a Enactus ela é uma rede global, né? Ela está em vários países atualmente e ela basicamente trabalha com empreendedorismo social. Esse empreendedorismo ele é voltado, então, a gente busca comunidades que precisam de um suporte, de uma ajuda, né? E a gente tenta desenvolver um projeto de cunho empreendedor, né? Para apoiar essa comunidade. Então, dentro da Enactus, das várias universidades, né? Tanto federais, públicas e privadas, tem esses projetos e lá dentro os alunos fazem vários tipos de trabalho, então geralmente envolve pegar alguma coisa para poder fazer um produto, para aquela comunidade poder vender, para aquela comunidade ter uma renda, né? E assim, é um trabalho muito bom, porque não só a gente dá aquela ajuda no momento para a pessoa, a gente fornece para ela uma possibilidade deles se estruturarem mesmo. Então, a gente vai conversar, né, um pouco sobre os projetos e tal, mas a gente vê projetos muito grandes dentro das redes. Tem os campeonatos da Enactus, então eles sempre têm essa coisa de fazer mais. Eu já vi grandes projetos assim nas Enactus lá de fora, de outros países, que ajudam milhares de pessoas às vezes, né? São movimentos de renda assim, muito grandes. Então, atualmente a Enactus movimenta milhares ao redor do mundo. E eu acho isso muito bom, assim, é um impacto muito grande na comunidade. Vou deixar o Caio falar. Então, complementando o que o Túlio falou, a Enactus tem esse prol de ser uma organização sem fins lucrativos, estar espalhada por diversos lugares. A gente faz projetos empreendedores para trazer autonomia para essas comunidades que a gente ajuda, as comunidades vulnerabilizadas, tanto no sentido social, econômico e ambiental. E eu acho que é muito importante a gente ter esses projetos e ajudar essas comunidades, porque muitas vezes elas não são enxergadas por outras áreas, sendo de domínio público ou privado. E a gente, como estudantes também, que a gente tem essa questão de estar sempre estudando, sempre fazendo pesquisa, acho que a gente tem bastante capacidade para desenvolver esses projetos. Só um adendo, né? Quanto a essa parte do sem fins lucrativos, é porque realmente a Enactus ela é um projeto de extensão, então somos todos estudantes lá dentro. E nós não recebemos, então o projeto não transfere esse dinheiro pra gente. Realmente tudo fica na mão de quem está operando lá o projeto. Então, quando a gente entrega para a comunidade, uma empresa que é criada ou alguma política pública que ela pode virar, né? Então todo esse dinheiro é voltado realmente para dentro da sociedade, para dentro dos interessados lá dentro, né? Então, sem fins lucrativos, porque a própria Enactus não busca o lucro disso. Às vezes a gente recebe um pouco, mas é para reinvestir novamente em próximos projetos. Gente, é uma organização realmente muito incrível. A gente queria saber um pouco também sobre quais projetos estão sendo desenvolvidos agora, quais que vocês mais gostam, né? Quais que vocês já fizeram parte ou fazem parte. Então, a Enactus, se eu não me engano, ela existe desde 2015. E a gente já teve diversos projetos que deram certo, projetos que
não deram certo também, tem toda essa questão, porque quando a gente imagina um projeto, né, a gente espera sempre que ele dê certo e tudo mais, mas às vezes por algumas complicações não é possível, a gente tem como finalizar o projeto, mas a questão da finalização é ruim por uma parte, mas a gente consegue fazer outros projetos depois, a partir disso, que podem dar certos e ajudar as comunidades. Bom, os projetos que a gente tem atualmente é o Gero Cuidado, que a gente trabalha principalmente com cuidadores de idosos. A gente quer desenvolver um aplicativo em que a gente possa colocar o horário que a pessoa idosa tomou o remédio, se fez algum exercício físico. Também existe um fórum para ter uma troca de informações entre cuidadores de idosos profissionais, assim, e esses mais, como posso dizer, informais, né, caseiros, sabe? E é um projeto que a gente tem muito orgulho, a gente tem muita expectativa nele. A gente também tem o Capital Social, que é um projeto que a gente dá aulas de educação financeira, primeiramente, para comunidades, provavelmente cooperativas de reciclagem, devido ao seu salário ser muito variável, porque é a questão da reciclagem, em que todo o processo que vem até eles, dos resíduos, sejam orgânicos, recicláveis, eles vendem e tem essa variação, de às vezes eles não conseguem pegar uma quantidade bacana para vender, e toda essa questão. Então a gente dá essas aulas de empreendedorismo, de educação financeira, e depois tem essas aulas de empreendedorismo que a gente disponibiliza microcréditos para eles conseguirem uma renda extra a partir disso, desenvolvendo uma própria empresa, um próprio negócio, e a gente tem esse retorno do dinheiro depois com juros extremamente baixos, se não me engano, acho que o juros está de 1%. Então, realmente é um projeto muito bacana. E tem um recalcário que o Túlio vai falar agora. Bom, o nosso outro projeto, né, que é o que eu e o Caio atualmente fazemos parte, é o Recalcário. O Recalcário, ele busca impactar as comunidades agrícolas familiares aqui do DF, né? A gente sabe que na região centro-oeste os solos são muito ácidos, eles são latossolos, e essa acidez atrapalha, né, o cultivo normal das plantas. E o pequeno agricultor familiar, ele se encontra muito numa situação difícil, né, competindo com o grande produtor. Então, o acesso ao calcário, que é assim o ponto principal na correção do solo, é muito difícil para eles. Às vezes eles não acham, às vezes os preços são inviáveis, né? Então, o projeto veio como uma forma assim da gente buscar uma alternativa, e buscando esse viés também sustentável, a gente começou a buscar então o resíduo do mármore, né? E a gente desenvolveu basicamente uma cadeia logística, principalmente, sobre o beneficiamento desse resíduo para aplicar no solo aqui do DF para ajudar essa população. Só comentando, né, sobre essa parte das populações vulnerabilizadas aqui do DF, como a gente disse, todos os projetos têm esse foco, né? Por exemplo, o Gero, que é dos idosos, Brasília é uma cidade nova, e atualmente o número de idosos está crescendo muito, né? Porque são 60 anos da cidade, então agora é que está começando a aparecer muita população idosa, e como é uma cidade nova ainda não tem o suporte assim que seria importante para essa população idosa. Então o projeto começou com esse viés de ajudar. A gente sabe que muita gente cuida dos próprios parentes quando eles vão ficando mais velhos, e às vezes isso não é o melhor, né? Que às vezes a pessoa não tem o conhecimento, não tem os métodos. Então o aplicativo veio para isso. A parte do microcrédito, do capital social, a gente sabe que aqui em Brasília tem uma produção de lixo muito grande. O lixão da Estrutural, por muito tempo, foi o maior lixão. E então a gente buscou essa comunidade, eles trabalham muito e não tem tanto retorno. Então é um projeto que busca. E como eu citei agora, o Recalcário, né? Primeiro, eu queria falar que é muito interessante os projetos que vocês fazem. Eu tenho amigos também que já fizeram parte da Enactus e é muito interessante, né? E a gente também viu também que vocês foram finalistas, né, do Prêmio Alimentação em Foco 2024. A gente queria saber um pouco mais sobre essa premiação, o significado dele, o reconhecimento. Então, o projeto Recalcário, né, que disputou esse edital, é um projeto que nasceu com a alimentação em foco. A gente desenvolveu o projeto pensando nessa questão, pensando na questão da alimentação, e a gente teve muita inspiração do BNEB do ano passado, porque a gente via projetos gigantescos relacionados à agricultura, e a gente ficou muito inspirado para poder desenvolver um projeto assim. A gente é muito grato assim, pelo prêmio, porque ele deu os recursos iniciais para a gente poder desenvolver o projeto. E é muito gratificante a gente ver que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação de tempo, horas sem dormir, trabalho feito,
foi recompensado de certo modo, e a gente também conseguiu outro apoio financeiro por ser finalistas, por conseguir ser um dos vencedores, e foi bastante importante para nós toda essa questão desse reconhecimento, dessa ajuda dentro da rede Enactus. Lembrando que é um edital, uma premiação que só existe dentro da rede Enactus aqui no Brasil, e a Fundação Carril, né, foi uma grande parceira para o desenvolvimento desse projeto. Esse prêmio assim, foi muito importante para caminhar, né, do projeto, porque ele trouxe uma visibilidade não só para o Recalcário, mas para a Enactus UNB inteira. Depois que a gente recebeu esse projeto, assim, expandiu muito o nosso horizonte de contatos, principalmente. A gente teve oportunidades muito grandes desde então. Inclusive, por exemplo, vir ao podcast, né, tá aqui conversando, isso foi um benefício. A gente consegue outras coisas dentro da UNB quando a gente pode apresentar, né, essas conquistas do projeto. A gente entra em mais contato com as outras Enactus. A rede Enactus, como ela é muito grande no Brasil também, a gente tem todas as outras Enactus dos outros estados com as ideias deles, com as soluções que eles tiveram. Desde então a gente teve um contato muito grande depois do evento que a gente participou, né? Então, assim, ter esse reconhecimento é muito gratificante, é uma das partes mais interessantes assim do projeto, é você poder ver que tá realmente tendo um resultado, vocês estão conseguindo impactar. A gente usa muito essa palavra, né, impactar dentro da Enactus, porque é realmente o que a gente busca. A gente está sempre tentando trazer uma diferença para alguém de uma forma que seja o melhor possível. Eu fiquei curiosa. Eu gostaria de saber quantas pessoas participam do projeto Recalcário atualmente dentro da Enactus. Se eu não me engano, agora é 6, é porque a gente acabou de ter uma troca de gestão, então teve uma realocação de membros. Mas, se não me engano, é 6 pessoas e tem a diretora, o coordenador e os outros são analistas, assim. Aí dentro da Enactus a gente estava funcionando, né? A confusão também vem um pouco por conta da organização dentro da Enactus, porque a gente tem as áreas de suporte. E durante o último ciclo, as áreas de suporte elas estavam dentro do projeto, então a pessoa de marketing responsável pelo projeto, ela também estava fazendo parte do Recalcário, né? Então, por isso que às vezes a gente fica meio confuso, assim, quantas pessoas estão no projeto Recalcário. E também porque lá dentro a gente fomenta muita integração dentro do time. Então, muita gente que é dos outros projetos ajuda a gente, vai nas visitas, faz parte, ajuda a produzir. Essas coisas todas, assim, são bem interligadas. E, assim, é um projeto maravilhoso, né, para quem quer fazer muita parte de várias coisas, conhecer vários âmbitos. Muito legal, gente. E aí, continuando falando sobre a Recalcário, né? É muito interessante a produção de vocês do calcário a partir do mármore, né? Para produzir, para ser utilizado no solo. E além de aprender a fazer esse calcário, que outras habilidades vocês desenvolveram ao longo desse projeto? Bom, quando eu entrei, né, na Enactus, foi principalmente para entrar já no projeto do Recalcário, que o Caio D me convidou, né? A gente já sabia que ia ter. E assim, principalmente por conta do viés mais de química dele, então nós somos aqui do IQ, né, e a gente tem mais interesse. Bom, quando entramos, a gente passou por uma etapa muito longa de pesquisa, então a gente estudou bastante, principalmente a parte química mesmo da atuação do calcário, quais são os parâmetros que ele tem que ter. Então a gente acaba desenvolvendo bastante essa habilidade de análise, né, de um produto. A gente, como trabalha com a área de empreendedorismo, a gente tem que desenvolver essas habilidades de análise de um produto, análise do mercado, análise da aplicação, onde ele vai ter a demanda, como que a gente pode distribuir, né? Então, assim, expandiu muito a minha ideia de como gerir e como botar para funcionar um empreendimento, né? A gente tem que pensar em toda a cadeia logística, mesmo que seja um projeto de extensão, a gente está mexendo com uma coisa muito importante. Tem pessoas que acabam por depender, né, do projeto, então a gente desenvolve muito essas habilidades. Lá dentro eu desenvolvi bastante também a organização, como a gente lida com dinheiro, com produção, com entrega, né? A gente acaba tendo que se organizar bastante. Comunicação muito importante, a gente tem um ciclo bem definido de reuniões, de encontros com a comunidade, com os stakeholders, né? Então, são várias habilidades técnicas, assim, que eu diria que são principalmente voltadas para a parte empreendedora, na minha opinião. Em relação às habilidades que eu desenvolvi, acho que a principal, que assim, despertou mais o meu lado humano, foi entender as comunidades, saber quais as dores que eles sentem, o que eles fazem durante os dias a dias, quais são as dificuldades dele. Que é algo que eu acho que
que falta muito, assim, pra a gente, assim, de exata, sabe? Porque a gente faz diversas coisas maravilhosas aqui no IQ, por exemplo, a galera cria receita para novos remédios, a gente consegue novas análises sobre questão ambiental, só que é muito... Parece que a gente só faz um artigo e fica parado lá por determinado tempo, e com o Recalcário a gente pode colocar ideias assim a todo vapor para a gente fazer esse empreendedorismo. Ainda tem essa parte social, essa parte ambiental, essa parte econômica também. Então foi algo que eu realmente desenvolvi e era algo que eu sempre quis fazer na Enatus. Utilizar os conhecimentos que eu tenho da minha área para poder aplicar nesses projetos, para ajudar o mundo, ajudar as comunidades, fazer o mundo um lugar melhor. E outras questões também sobre organização. Lá na Enatus a gente usa diversos programas assim, para se organizar. A gente tem o Miro, a gente tem o Trello, que eles são bastante importantes para a gente saber divisão de demandas, a gente até mesmo criação de ideias. É algo bastante impactante. Dentro da Enatus mesmo, a gente também tem a Trilha Empreendedora, que é um documento que a gente tem que entregar para a Enatus Brasil, que a gente tem que mostrar a proposta de valor do projeto, qual modelo de negócio a gente está pretendendo usar para quando a gente finalizar o projeto, entregar para a comunidade, para quem a gente vai entregar, quais são os orçamentos que a gente precisa, recursos. Tem que ter todas essas questões na Enatus, você aprende bastante, principalmente no Recalcário também. A gente até brincava que lá no evento nacional, a gente tinha que apresentar durante lá na hora, e quem estava apresentando não era uma pessoa de química, mas tipo, todas as pessoas que perguntavam sobre essa questão mais química, ela sabia responder, porque a gente sempre comentava nas reuniões, a gente deixava isso bem explícito no projeto. A gente até brincou, parabéns, a gente formou em química, que é a Isadora, nossa antiga coordenadora, que agora é presidente da Enatus. E eu acho que é isso também, acho que ainda tem a questão do network, conhecer pessoas de outros cursos, lembrando que a Enatus, assim, por si só, ela aceita pessoas de todos os cursos da Universidade de Brasília. E é muito bacana ter essa conexão, ter essas amizades. A gente também tem um lema que a gente fala um canto em cada canto, porque, querendo ou não, a gente está em cada canto assim, de Brasília, da universidade, e é algo bem legal ter essa família, eu posso dizer. E até falando nisso, Caldei, que você falou sobre a gente conectar, né? O que a gente aprende aqui no IQ em relação à química. Vocês têm uma ideia de novos projetos que possam surgir relacionando a química também com as comunidades? Eu acredito que seja possível. Projetos por agora a gente não tem, porque a gente está muito focado em desenvolver o Recalcário, tem os outros projetos da Enatus. A gente sabe que desenvolver muitos projetos ao mesmo tempo pode ser um caos. Desenvolver um já é um caos, imagina 3 e querer mais um, sabe? Ou mais outros. E eu acredito que... Mas tem essa possibilidade, porque pra gente criar os projetos, a gente depende muito das comunidades. Quais são as dores, quais são os problemas dela, pra daí a gente conseguir criar essa solução inovadora, com liderança empreendedora, princípio de modelo de negócios, pra gente poder impactar essas vidas, né? Mas o Recalcário, por exemplo, foi um projeto que a gente surgiu a partir de pesquisa mesmo. A gente via que os solos do DF eram bastante ácidos, eles precisavam dessa solução. A gente percebeu que muito do calcário era bastante caro, até mesmo um pouco informativo, não sabia a maneira de usar, ou até mesmo não falava as qualidades, propriedades físico-químicas, para a galera ter a noção de quanto utilizar. E a partir de artigos científicos foi que a gente se baseou muito no Recalcário. É como eu falei, tem muitos artigos científicos que são maravilhosos, trouxeram ideias muito inovadoras, mas estão estagnados, parados lá. É como se fosse só uma folha de papel, mas a gente sabe que pode ser muito mais, a gente pode transformar vidas através disso. E tem toda essa capacidade, sim, só basta a gente ir procurar, saber por onde fazer. E a Enatus, ela dá essa oportunidade pra gente, e a gente é muito grato por causa disso. Tá, essa questão, né, de outros projetos, assim, também tem uma coisa dentro da Enatus que às vezes tem boas ideias e que a gente avalia se deve virar um novo projeto ou pode ser implementado dentro de um projeto que já está lá, né? Então, a gente tem vários projetos lá que já a gente muda, né, a proposta de valor, a gente às vezes muda o caminho que o projeto está indo porque a gente teve uma ideia melhor, uma ideia futura, né? Então, por exemplo, o capital social, ele já mudou de proposta. Se eu não me engano, inicialmente tinham as aulas, né, de financeiro, de empreendedorismo, e depois veio com a proposta do microcrédito, né, de fortalecer, de ajudar a pessoa a iniciar o projeto. Então, às vezes, durante um projeto, a gente acaba tendo uma ideia de,
e se tivesse um outro projeto disso, aí às vezes a gente olha e fala, não, mas a gente consegue colocar no projeto que já está. Então, por exemplo, no Recalcário, uma das brechas muito boas que a gente tem nele é porque é um projeto que mexe com a agricultura familiar e ele abre espaço não só para a gente fazer a produção e entrega do calcário, mas de outras coisas que impactem na mesma área. Então, por exemplo, a gente, de vez em quando, a gente para e pensa assim, cara, o que seria outro insumo agrícola que talvez a gente conseguisse, né, fazer aqui um beneficiamento, que a gente pudesse entregar junto com esse calcário, né? Às vezes a gente tem essas ideias, aí vai para pesquisa, por exemplo, a gente cogitou, a questão do nitrogênio, né? O nitrogênio ele pode ser obtido pelo beneficiamento de alguns resíduos de algumas indústrias. Infelizmente aqui em Brasília, acaba que essas indústrias não são muito presentes. Brasília tem essa problemática, né? Tem uma falta de indústrias assim, para a gente poder aproveitar, mas que são esse tipo de possibilidade que a gente pensa bastante, tenta agregar ao máximo, porque a gente não quer só entregar uma coisa para a comunidade, terminou o projeto, acabou, foi embora, sabe? A gente a gente tem a vontade de continuar, a gente tem a vontade de desenvolver mais, de entregar mais, de fazer mais. Gente, a gente queria finalizar, né, querendo um conselho de vocês. Que conselho vocês dariam para estudantes e jovens que gostariam de desenvolver o projeto como esse, né? O primeiro conselho é entrar na Enactus, que eu acho que lá a gente tem todo o suporte, além de ter o suporte do time internamente, mas também da Enactus Brasil, que através das trilhas empreendedoras, através dos editais que tem esse recurso financeiro, tem as mentorias que eles disponibilizam, tem diversas outras ferramentas que fazem a gente desenvolver o projeto. Eu acho que é isso. E também a questão de você querendo fazer um projeto de empreendedorismo social, que eu bato muito na tecla, é você realmente escutar a comunidade, saber as dores deles, porque já teve muito projeto que a gente fez e a gente não é que não se importou, né, com as dores da comunidade, mas não conseguiu ouvir todas e por isso a comunidade pode perder o interesse, o projeto não pode acabar não indo para frente. E isso é grande e ruim porque a gente está desperdiçando o nosso tempo, o tempo deles. Não é o que a gente quer realmente impactar essas vidas, a gente quer trazer uma solução boa para eles, tanto para eles, principalmente, velho, é fazer por onde, né? A gente tentar também ter o suporte da Universidade de Brasília, com os professores que a gente tem. Atualmente a gente tem 2 professores conselheiros, que é o Mário, o Caio. Já teve professores aqui de que a Fernanda Vasconcelos, que é a minha orientadora, ela já participou de um projeto nosso, que já ajudou bastante. E ter todo esse apoio da UNB, todo esse apoio assim, da Enactus em si, é o que faz a gente poder desenvolver esses projetos. Porque, querendo ou não, a gente precisa de recursos, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa dessas mentorias, de saber... tem áreas que a gente desconhece, por exemplo, áreas mais burocráticas, áreas até mesmo de marketing. A Enactus tem essas pessoas, pode ter pessoa de marketing fazendo publicidade e propaganda, pessoa fazendo direito para cuidar dessa área burocrática. Então, você tem que ter esses recursos, tanto financeiros, humanos, e ter esse apoio, eu acho que é o essencial para vocês fazerem esses projetos e ter uma comunidade para você entender e partir daí para você fazer um seu projeto com a sua solução. Eu acredito que seja isso. Assim, o meu conselho, eu acho que principalmente seria não ter medo de entrar nesse tipo de projeto. Por exemplo, a Enactus, ela é um projeto um pouco mais puxado, a gente tem muita demanda, tem muita responsabilidade envolvida, às vezes a pessoa pode entrar e acaba se surpreendendo, assim, acha que talvez não dê conta, mas o meu conselho é persistir um pouco. A Enactus, ela abre assim, bastante o seu horizonte com o que você consegue fazer. Né? Antes de entrar na Enactus, eu já fiz outros projetos assim, e a gente fica mais num nicho, né, do que a gente está acostumado aqui, por exemplo, dentro do IQ e tal. Mas esses outros projetos assim, que são mais abrangentes, eles abrem muito o horizonte. Como o Caio falou, contato com a universidade muda tudo quando você conhece as possibilidades do que pode ser feito dentro da UNB. Então, a gente conseguiu parcerias, por exemplo, com o Laboratório de Geociências, eles liberaram para a gente usar o maquinário, o professor ajudou, explicou, então formou uma certa parceria.
a gente consegue contato com outras entidades dentro da universidade, por exemplo, aqui o podcast, a gente tem atividades junto com algumas empresas júniores, às vezes, de apresentação, de palestra, né, capacitação principalmente. Você vê quão longe você consegue impactar sendo um estudante, né? Então, você, dentro da sua graduação, você não está, de fato, trabalhando num emprego, alguma coisa, é um projeto, mas você já está conseguindo mudar a vida de outras pessoas, você está conseguindo criar cadeias logísticas, criar uma empresa, fazer girar, né, uma renda. Então, tipo assim, você sai com uma outra visão do que você é capaz de fazer, até para depois da universidade, né? Porque, por exemplo, hoje em dia saindo da UNB, eu sei que com um certo desenvolvimento, um certo esforço, né, uma pesquisa, você consegue desenvolver uma coisa sua, você consegue desenvolver um impacto seu, você tem os meios, sabe? A gente descobre que há os meios para a gente procurar, o tanto de edital que tem por aí, então a gente mal fica sabendo, assim, de tanta coisa. Às vezes a gente tá, assim, de bobeira e alguém vira e fala, cara, achei um edital de uma empresa, tem prêmios, assim, para muitas coisas, né? Tem vários tipos de prêmio que podem fomentar bastante o desenvolvimento. Então, principalmente a Enactus, a principal fonte de renda, assim, de um projeto, né? No início, principalmente, são os editais, né? A gente depende bastante do financiamento dos editais. Então, você começa a descobrir, assim, redes que ajudam, né, as incubadoras, que dão suporte, por exemplo, a startups, essas coisas todas. Então, tipo assim, é o que eu tô falando, não tem medo, entra no projeto, você vai descobrir 1 milhão de coisas que são possíveis dentro da faculdade, assim. Às vezes a gente não vê mesmo, porque essas coisas estão escondidas dentro da faculdade. Mas quando você vai atrás, você descobre que, tipo assim, você consegue fazer quase tudo aqui dentro. E acho que é o meu conselho principal. Só para complementar, que fora da UNB também a gente consegue ter essas parcerias também, essas portas abertas. Por exemplo, a gente tem a indústria, a marmoraria, na verdade, a aquarela, que é onde a gente pega nossos resíduos de mármore. E a gente também tem conversa com sindicatos bancários, questão de investimento do projeto e tudo mais. E portas vão abrindo outras e a gente acredita que isso ajuda realmente a fazer um projeto, porque querendo ou não, atualmente tudo funciona através de dinheiro, e ter essas parcerias, ter esses meios de obter coisas até mesmo de graça. A gente obtém os resíduos de mármore de graça, a gente está procurando esse investimento no nosso projeto para a gente aumentar essa produção. E é isso, tem que saber ter os contatos, saber negociar, saber conversar para fazer esse tipo de projetos. Fora da UNB, assim, para mim foi uma realização muito grande quando a gente começou a entrar em contato com as indústrias, né? Porque a gente olha para as empresas, assim, a gente pensa, nossa, cara, o que esses caras vão querer com a gente? O que a gente vai poder falar para eles, tipo, para ajudar? E, assim, a princípio a gente teve uma dificuldade no contato, mas a gente falou, não, vamos lá, vamos na empresa presencialmente, vamos falar com eles. A gente foi em várias e, assim, quando você chega lá e apresenta, é totalmente diferente. As pessoas estão dispostas, as pessoas querem esse tipo de projeto, eles querem saber como pode beneficiar ele. É aquela coisa que eu falei, de muda a sua perspectiva. Você começa a perceber que existem muito mais possibilidades do que você achava antes que era possível. Então, você olha para uma indústria, uma empresa fechada, né, já tem um negócio dela e você vai chegar com uma proposta, mas eles têm interesse. Hoje em dia a gente tem essas parcerias, tem outras que a gente pode firmar, mas que por conta da nossa demanda atual, assim, também acaba não sendo necessário, mas que são possibilidades muito grandes. Esses sindicatos, né, essas coisas, hoje em dia a gente tem pessoas que estão literalmente atrás da gente para saber o que a gente pretende fazer, quais são os próximos passos, né? Então, são situações muito boas, assim, que a gente se encontra quando vai desenvolvendo esses projetos. Gente, muito legal. Assim, eu fico sem palavras porque é um projeto muito impactante, né? E vocês comentaram, acho que é uma carga de conhecimento muito grande que você leva do projeto de extensão, da participação dos projetos e no impacto das pessoas realmente, né? E, assim,
um ótimo projeto, né? A gente queria agradecer. Muito obrigada, Túlio e Caio D, pela participação e por ter compartilhado um pouco mais sobre a Enactus e sobre o projeto Recalcare conosco. Ficamos por aqui. Mais notícias sobre o podcast Café com Química e também sobre as outras atividades do PET Química IQ UNB MEC podem ser encontradas no nosso Instagram, _PetQuímicaUNB, e nosso site petquimica.iq.unb.br. Obrigado por ouvir nosso podcast de hoje. Até a próxima. Este episódio foi feito com a participação de Luísa Pedrosa e Larissa Cavalcante como entrevistadores, Gabriel Castro como editor, Luísa Pedrosa como roteirista e como suporte de sala Bruna Seguins de Paula. Também gostaríamos de dar nossos agradecimentos ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, além do Instituto de Química da Universidade de Brasília.